Vamos ver se eu consigo. Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte deste livro, que fala dos exemplos, e estamos no capítulo 2, que trata dos espíritos felizes. Estamos vendo agora o caso do senhor Jobard, que também foi, como o senhor Sanson, que vimos anteriormente, um trabalhador da Sociedade Espírita de Paris. No item 6, Kardec pergunta a ele o seguinte: lembrai-vos de haver passado por esse mesmo estado antes da vossa última existência e nele achais alguma coisa mudada? Ou seja, quando ele desencarnou na penúltima existência, como foi? Foi melhor? Como é que foi diferente? Alguma coisa mudou de quando ele desencarnou como o senhor Jobard? E ele responde: eu me lembro de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Vejo e assimilo o que vejo. Quando de minhas encarnações anteriores, espírito perturbado eu era, e não me apercebia senão das lacunas terrestres, ou seja, ficava tudo um pouco fragmentado, né? Lacunas. Item 7, pergunta Kardec: lembrai-vos, então, não é? Da vossa penúltima existência, daquela que precedeu o senhor Jobard, e aqui ele pergunta de uma forma mais... Fale mais um pouco dela, né? Se lembra? E ele responde: na minha penúltima existência, eu era um mecânico, roído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. E às vezes a pobreza é um estímulo para avançarmos, dependendo do nosso perfil, não é? Psicológico, digamos assim. Pode ser um estímulo. Sendo Jobard, então ele fala, na precedente, ele foi um mecânico que queria aperfeiçoar o seu trabalho. Sendo Jobard, realizei os sonhos daquele pobre trabalhador. E louvo a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta, que é a sua inteligência, cuja semente havia depositado no meu cérebro, né? Encarnação anterior. Pergunta 8. Já vos comunicastes em outro lugar? Resposta: não me comuniquei ainda, senão um pouco. Em muitos lugares, um espírito usou meu nome. Algumas vezes estava junto dele, sem poder fazê-lo diretamente. Aqui dá a entender que pode ter sido mistificação, já que foram muitas vezes, e ele diz que algumas vezes, mistificação é quando um espírito se faz passar por outro, não é? Mas ele diz que algumas vezes estava junto do espírito sem poder fazê-lo diretamente. Ou seja, pode ser também que o espírito transmitisse o que ele queria dizer, já que ele ainda não tinha força suficiente ou condições suficientes de fazer diretamente, o espírito transmitiu o que ele queria dizer. Pode ser também. Minha morte é tão recente que sofro ainda certas influências terrestres. Daí a justificativa de ele não se encontrar ainda de todo bem para fazer diretamente as comunicações. Aqui já havia se passado mais um tempo que ele está a fazer, não é? Ele está efetivamente se comunicando mediunicamente. E ele diz ainda: é necessário haver uma perfeita sintonia entre o espírito comunicante, no caso ele, e o médium, para que eu possa expressar o meu pensamento dentro em pouco. Não, para que eu possa expressar o meu pensamento. Aqui deveria ter um ponto. Vou até botar, porque fica difícil. Dentro em pouco, que aqui ele está falando, né? Dentro em pouco agirei indistintamente, ou seja, mais tranquilo. Não o posso ainda, eu repito. Quando um homem um pouco conhecido morre, ele é chamado de todos os lados.
nessas evocações que eram muito comuns à época, lembremos, porque não havia só esta sociedade espírita, haviam outras. Então, quando um homem um pouco conhecido, não precisava ser muito conhecido, mas ele, como fazia parte do grupo de Kardec, então ele acabou naturalmente se tornando conhecido dentro do meio do movimento espírita de então, não é? Então, quando um homem um pouco conhecido morre, ele é chamado de todos os lados. 1000 espíritos se apressam em revestir a sua individualidade. Aqui é mistificação, não é? Fazendo passar por ele, fingindo ser ele. E foi o que ocorreu comigo em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que, logo depois da liberação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo por um médium preferido. 9. Vedes os espíritos aqui conosco? Resposta: vejo, sobretudo Lázaro e Erasto. Erasto, que era o espírito protetor do nosso Kardec. Vejo, sobretudo, Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, vejo o espírito de verdade planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. Sois felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. Porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. Eles estavam muito bem amparados. O Espírito de verdade, que é Jesus, mas não estava ali. Né? Ele estava lá, flanando no espaço, ele podia, porque a visão do Espírito não é esta visão local. O Espírito vê a distância. Então, ele via mesmo. Olha, até esta cena era importante ser narrada e ser registrada. Nós estamos falando da codificação espírita. Esta é a revelação das leis de Deus. E o Espírito de verdade, que é o nosso Mestre Jesus, e isso dito numa das comunicações do Espírito de verdade, não no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nem no Livro dos Médiuns, mas na Revista Espírita, na codificação Kardec. Omitiu essa informação, mas nós vamos ter essa informação na Revista Espírita, que é vamos dizer assim, como se fosse um blog do século XIX, que Kardec editou de 1858, ou seja, no ano seguinte, à publicação do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita, e esta revista espírita foi publicada até o ano de 1869, ano da desencarnação de Allan Kardec. Então, durante esses anos, a revista espírita foi lançada mês a mês, e nessa revista, Kardec vai recebendo cartas, respondendo cartas, trazendo casos, aprofundando muitas questões do que ele pensa. É um verdadeiro blog, não é? É muito, 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 muito rico. Nós vamos acompanhando, ano após ano, como o pensamento do codificador vai se apurando, não é? No entendimento da doutrina. Riquíssimo. Quem sabe um dia não fazemos aqui no canal o estudo da Revista Espírita. Maravilhosa. Mas é isto, voltamos aqui. Então, para falar dessa pleiade de espíritos que estiveram envolvidas na grande tarefa de trazer até nós a doutrina dos espíritos. O Espiritismo, a doutrina não é de Kardec. Kardec é apenas o codificador. A doutrina é dos espíritos. Eles trouxeram tudo que está na doutrina espírita. Ok? Quando um homem... já vimos isso. Asseguro-vos
que depois da libertação, também já estamos até na 9. Está falando dos espíritos aqui. Eu não botei o dedinho, e perco. Vamos ao 10 já. E Kardec pergunta: quando vivo, partilháveis a opinião Perdão, vou repetir. Quando vivo, encarnado, né? Partilháveis a opinião que emitiu sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que teriam sido soldados em conjunto. Soldar, não é? Soldar, aquela forma de prender um metal no outro, fazendo essa solda. Então, ele está perguntando se quando ele estava encarnado, ele tinha essa opinião que ele emitiu, provavelmente agora, sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que teriam sido soldados em conjunto. Sim. Isto é uma pergunta, ele está afirmando, né, que ele falava isso. Estais ainda nessa mesma crença? Então, o senhor Jobard, quando estava encarnado, ele achava que a Terra tinha se originado da fusão do soldar de 4 planetas que foram juntados e formaram a Terra. E Kardec pergunta: ainda acha isso? E ele responde: é um erro, totalmente errado. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve sua vida própria, e Deus não teve necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. Deus não precisa ficar, junta aqui esses 4 para dar um. Seria muita pobreza diante do Criador ele fazer uma coisa dessa. Não é? Portanto, os planetas acabam, é o ciclo, né? Tudo acaba e no acabar surge algo novo. E assim também se dá com planetas, com estrelas, com galáxias, que chegam uma hora que simplesmente acaba o seu ciclo de vida, e aí começa o ciclo de uma nova galáxia, de uma nova estrela, de novos planetas. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, Deus não teve necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Ok. Estou pensando aqui, a água e o fogo. E a terra, o solo. Ok. Mas o senhor Jobard não é um dos espíritos da codificação, ok? É simplesmente um espírito que desencarnou e foi evocado para trazer a sua visão do que encontrou ao chegar no mundo espiritual. Ele não está trazendo nenhuma informação doutrinária. Importante ressaltar. Portanto, está aqui sobre o que ele diz dos únicos elementos orgânicos. Não é uma informação nem doutrinária, nem científica. Estamos aqui a ouvi-lo sobre a sua condição espiritual. 11. O item 11 nós vamos ver amanhã. É bem grande. Vamos ver amanhã uma mensagem aqui do senhor Jobard, antes de entrarmos no próximo espírito. Muito bem. Vamos ficando por aqui hoje, com mais um projeto 15 minutos. O céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.